Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, cumprindo a promessa feita, o vídeo de hoje vai nos remeter a um tempo, deixa eu arrumar a posição, a um tempo que eu acho que eu particularmente acho que todo mundo se lembra, um tempo fantástico. Não reparem, é a minha bolsa. Uma pergunta que muitos fazem sempre: Dani, qual a emissora de TV mais antiga do Brasil em atividade? Bom, vamos fazer tudo dentro da sua ordem. Vamos lá? A emissora mais antiga do Brasil em atividade atualmente é a Rede Record, que este ano completou 66 anos. A Rede Record foi inaugurada num domingo, dia 27 de setembro de 1953. Na sequência, vem a outra emissora que vai ser a nossa história de hoje, para que em seguida venha, com 54 anos no ar, a Rede Globo de televisão. Em 1966, chega a Rede Bandeirantes, sendo que em 1970 a TV Gazeta, sendo que dessas emissoras, grandes emissoras que foram inauguradas, que estão no ar, a mais jovem de todas é a Rede TV, que esse ano completa 20 anos. Mas a história de hoje vai nos remeter a um tempo bom. Em 1960, uma emissora entra no ar. Porém, somente em 15 de junho de 1969, um domingo, há precisamente 50 anos, entra no ar a TV Cultura de São Paulo, canal 2 dos Diários Associados, da família de Assis Chateaubriand. Pois é, olha, Chateau de novo na história, hein? Chateau. Como o canal 2 já operava desde 1960, ele só foi entrar no ar mesmo com sentido comercial e integrando o grupo Diários Associados, que era o mesmo grupo que controlava a TV Tupi de São Paulo, canal 4. Pois é. Só que a emissora entrou no ar oficialmente no dia 15 de junho de 1969, gerida pela Fundação Padre Anchieta. Aliás, a Fundação Padre Anchieta foi criada em 1967. Olha como é antiga a Fundação Padre Anchieta. Pois é. O governo estadual fez a compra da emissora só em 67, junto com a criação da Fundação Padre Anchieta. Mas em 1963, anteriormente, a CERT teve uma parceria firmada para a produção de 10 horas semanais de programação educativa. Ou seja, a TV Cultura já nasceu com uma proposta de ser uma emissora educativa, com programas educativos. Pois é. E isso na emissora que se propunha cultural desde o princípio, e aliás, prometeu ser uma emissora cultural e tá cumprindo, porque sinceramente é mesmo. Canal 2 de São Paulo, TVE Canal 2 do Rio de Janeiro. Pois bem. Mas como ela operava só como, digamos, comercial, houve um certo remodelamento do projeto já na fundação com a Fundação Padre Anchieta, que é o Centro Paulista de Televisão e Rádio Educativas. Houve também um remodelamento entre 68 e 69, que vocês lembram o que era? Época de regime militar. Por criação de Abreus, do governador Roberto Costa de Abreu Sodré, a emissora saiu do ar. E agora? Então,
José Bonifácio Coutinho Nogueira, que foi o primeiro presidente da Fundação Padre Anchieta, ele partir da seguinte premissa. A premissa da TV Cultura é gerir a emissora de maneira apartidária e independente. Pois é. Nesse dia em que a Cultura entrou no ar, no dia 15 de junho de 69, a programação entrou no ar oficialmente às 5h30 da tarde. Só que às 11 da manhã, no ginásio do Ibirapuera, teve uma solenidade de lançamento do canal, gravado e transmitido para todos os espectadores, né? E liderando essa solenidade, Abreu Sodré, né? Ao lado dele, 3 representantes das 3 esferas governamentais do Brasil. Olha só quem estavam. O ministro das Comunicações, o senhor Carlos Simas, e o cardeal de São Paulo, na época, Dom Agnello Rossi, que era presidente da CNBB. Pois é. Entre as atrações, documentários, música, dramaturgia. Pois é. Só no dia 16 de junho, a emissora já entrou no ar com programação normal. Às 3h30 da tarde foi ao ar a primeira edição do Planeta Terra, que era um programa mostrando várias curiosidades sobre o nosso planeta, né? Pois é. E sobre o mundo animal. Às 19h55 entra no ar A Moça do Tempo, que era Albina Mosqueiro, trazendo novidades das previsões, da previsão do tempo. Olha só! Às 8 da noite, o famoso curso de madureza ginasial. Aí vocês vão perguntar, o que é isso? Madureza ginasial. Era equivalente aos cursos da 5ª série pra frente. Eles chamavam de madureza ginasial. E as aulas inaugurais foram em torno do romance de Orígenes Lessa, O Feijão e o Sonho, que anos depois se tornou uma novela. Mas olha só que interessante. Essas aulas de madureza ginasial eram dadas por atores famosos representando alguma matéria. Por exemplo, o Marcelo Gastaldi, que era dublador do Chaves, ele era responsável pelas aulas de madureza ginasial no curso de geografia. Pouca gente sabia isso. Olha que interessante. Outra coisa também, as artes plásticas e a música erudita. Com o Quem Faz o Quê? Pois é. Logo na sequência, isso foi às 21 horas do dia 16 de junho. Já em seguida entra o pianista Fritz Jank com sonatas de Beethoven. Olha só. Aos 22h15, Ziembinski estava ao comando do O Ator na Arena. Pois é. Exibindo trechos da peça de Garcia Lorca, Irma. Olha só. E Carlos Queiroz Teles, um publicitário e dramaturgo, faz uma revolução na emissora. Pois é. Isso foi no final dos anos 70. Acreditem se quiser. Ele chegou à TV Cultura, assumiu um cargo na diretoria, viu que o estado tá, que a situação da emissora tava, posso dizer, calamitosa, muito burocrática, pouco vista e sem nenhum interesse. A TV Tupi já tava meio que também cambaleando nas pernas, né? Então o que ele fez? Ele falou, vamos fazer algumas coisas aqui. Criou novos programas, acabou com alguns, adaptou diversos outros. E nessas novidades, a partir de 77, entra no ar o Vox Populi. Pois é. E nos últimos anos, eram reprisados num horário que, olha, horáriozinho ingrato. Madrugada de sábado para domingo, que é a hora em que o pessoal ou tá na balada ou tá dormindo. Eu, particularmente, nessa hora eu tô dormindo, né? Outras figuras importantes das artes eram entrevistadas nesse programa. Pode dizer que esse Vox Populi seria um embrião do Roda Viva, que nós conhecemos hoje, né? Só que o entrevistador... Por que o programa era Vox Populi? O entrevistador nunca mostrou o rosto, ele estava sempre de costas, né?
Só depois que o apresentador começou a aparecer. Esse apresentador depois se tornou muito conhecido e muito respeitado. Só que, olha, os apresentadores que tiveram nesse programa: Heródoto Barbeiro, Silvia Popovic, quem não conhece Silvia Popovic, né, gente? E Armando Figueiredo. E logo na estreia já recebeu o secretário estadual de Segurança Pública, o coronel Erasmo Dias, que era tido como uma pessoa meio truculenta, né? Então, os folhetins eletrônicos e os programas para a terceira idade, ou seja, a TV Cultura era para toda a família. Sem contar que numa parceria entre TV Globo e TV Cultura, surgiram 2 projetos. 2 novelas educativas, sendo elas uma, Meu Pedacinho de Chão, de Benedito Rui Barbosa, que depois foi adaptada por ele 2 vezes. Uma mostrando já as crianças da Pituca e Serelepe já crescidos em Voltei Pra Você. E depois houve o remake com a Bruna Lismayer vivendo a professora Juliana. Foi esse remake que foi feito em 2014. E a outra que foi uma novela educativa chamada João da Silva. João da Silva foi uma parceria mostrando sobre a alfabetização de adultos, que é uma coisa bem bacana que eu acho interessante. E voltando, olha, outras das criações de Queiroz Teles. A série de documentários A História da Telenovela, pois é, que contou a trajetória desde 1951, com a primeira telenovela, Sua Vida Me Pertence, até aquele presente ano, 1979. E um programa musical que ia ao ar nas noites de sábado, apresentado por Francisco Petrônio e Branca Ribeiro. O programa Festa Baile, que já chegou a ser comandado depois por Agnaldo Raiol e Cláudia Matarazzo. Esse foi o primeiro programa já dirigido à terceira idade, mas era um programa muito bom, o Festa Baile. E a partir dos anos 80 já começa a reforçar a imagem feita para o público infanto-juvenil. Mas o compromisso da emissora era o seu jornalismo, mantinha ali, né? E em 1980 surge um dos programas mais duradouros da televisão brasileira, na TV Cultura. O Viola Minha Viola, que inicialmente foi comandado por mais de 30 anos por uma grande dama da música sertaneja, cantora, atriz, compositora, quem não se lembra, apresentadora, quem não se lembra daquela voz forte, poderosa, cantando a Marvada da Pinga, ela mesma, Inesita Barroso. Pois é, Inesita Barroso no comando do Viola Minha Viola por mais de 30 anos. Foram mais precisamente 35 anos, né? Então, chega os programas infanto-juvenis. Programas, sendo que a emissora ganhou uma novo fôlego, reforçando esse caráter pedagógico, tendo aulas de francês, espanhol, japonês, inglês, pois é, minisséries como Seu Que Quer, O Cortiço, Rosa Baiana, minisséries também, eles exibiram minisséries. Quem não se lembra de Piquenique Classe C? Pois é, Piquenique Classe C eu já assisti também, é muito boa. O jornalismo era sempre diferenciado com o programa de debates. Por exemplo, não vamos esquecer os programas musicais de diversos gêneros também, viu? Que ganharam um grande fôlego. E uma nova marca, a RTC, Rádio e Televisão Cultura, que foi utilizada por alguns anos só para ver se aproximava a TV Cultura das concorrentes, como Globo, SBT, Manchete, Record, Bandeirantes, mas logo foi já de lado, não deu muito certo. E nos anos 80, começaram, ainda nesse ano vieram outros programas, como, além do Viola Minha Viola, o Fábrica do Som, que foi um programa que deu espaço ao rock brasileiro atual,
que estava nascendo naquela época, ou programas direcionados aos jovens como o É Proibido Colar, que era apresentado por um casal de atores, Clarissa Bujanra e Antônio Fagundes, Fagundão, o Quem Sabe Sabe e o Qual é o Grilo. Eram competições que envolviam escolas, habilidades, estimulavam o gosto pela leitura. Eu cresci assistindo TV Cultura, né, gente? E nesses anos 80 surgiram também, mais precisamente em 1986, o Roda Viva. Quem não se lembra do Roda Viva? E entre eles também vem uma safra bem rica de programas infantis, como o Curumim, o Catavento, o Bambalalão. Pois é, quem não se lembra do Bambalalão? Que depois ganhou um outro também chamado Bambaleão e Silvana. Eu lembro do Bambaleão e Silvana. E o mundo dos espetáculos, que eram cobertos pelo Panorama e pelo também Metrópolis. Aliás, o Metrópolis está no ar desde 1988. É um dos programas mais antigos, hein? E eis que chega a década de 90. Ai, época maravilhosa foi os anos 90. Surgem programas como o Rá-Tim-Bum, que revelou como uma das fadas a atriz, uma excelente atriz na minha opinião, Viviane Pasmanter. O X-Tudo, quem não lembra do X, participando de experiências, as histórias de Sherazade, a garotinha que contava as histórias junto com a Sherazade, que era a Fernanda Souza, quem não se lembra, né? A culinária, as experiências com Gerson de Abreu e o Você Sabia? Com Norival Riso e Márcio Ribeiro, quem não se recorda? Eu me recordo. O Gloob Gloob, que era um programa apresentado por dois peixes. O Castelo Rá-Tim-Bum, que nós já contamos a história do Castelo Rá-Tim-Bum no começo de julho. E um outro programa infantil que até hoje acho que segue um pouco no imaginário das crianças. O Cocoricó, quem não se lembra do Júlio, da vovó e do vovô, e de personagens como a Vaquinha Mimosa, o Cavalo Alípio, as galinhas Lola, Lilica e Zaza, o papagaio Kiko, um outro papagaio chamado Caco, e Astolfo, o porquinho de fraldas. Eu não esqueço do Astolfo, um porquinho de fralda, quem diria, né? Continuando. No jornalismo, veio o Opinião Nacional, apresentado por Roseli Tardelli e Heródoto Barbeiro, que discutia grandes temas em voga naquela época. Além de o que eles fizeram? O Fábrica do Som foi atualizado e surgiu o Musicaus, apresentado por Gastão, ex-VJ da MTV. E na mesma década chegam o Vitrine, o Matéria-Prima, o Cartão Verde, o Repórter Eco e o Fanzine. Olha só. Mas nem tudo são flores, né? A emissora passou também por uns períodos de dificuldades, mas olha, mesmo mantendo uma posição de respeito e qualidade na programação, mas sempre teve algumas tentativas de desvirtuamento, palavra complicada, da programação, mas mesmo assim houve uso político na emissora, houve, mas teve dificuldade também no orçamento. Mas o que aconteceu? Muitas reprises de programa, às vezes, nem sempre podem significar um desejo de explorar a exaustão, mas para conquistar o respeito do público, o que manteve a fidelidade no espírito cultura. E o Mário Covas, quando ele assumiu em 95, ele encontrou um rombo pesado na emissora que impactou muito os investimentos. Impactou. E, além dessas mudanças, o que acontece? A Fundação Padre Anchieta também teve uma modificação na presidência. E aí eles tentando modificar ou melhorar essas diretrizes de trabalho. Todo mundo sabe que nem sempre dá certo, né, gente?
Continuando. Aí nisso, o que eles fizeram? Eles começaram a inserção de propaganda privada. Tanto é que vocês percebem que alguns programas da TV Cultura foram patrocinados pelo SESI. Pois é. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp e o SESI fizeram um aporte financeiro que colaborou bem para realizar grandes programas, como o Rá-Tim-Bum e o Mundo da Lua. Tanto é que, não sei se vocês percebem, mas o Mundo da Lua aparece algumas vezes, assim, Fundação Padre Anchieta, SESI, mostra algumas cenas que foram gravadas no SESI também. Aliás, continuando... Peraí que subiu, desceu demais. Uma marca da TV Cultura é o jornalismo público, voltado mais ao público mesmo. Outros documentários que foram produzidos ou coproduzidos. Mas a questão é que a TV Cultura não tinha compromisso com a audiência. O programa de maior audiência da TV Cultura foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Mas olha só que interessante. Os programas que permitiam a visão. O Jornal da Cultura, que está no ar desde os anos 80. O RTC Notícias, que já é extinto. Isso foi uma coisa diferenciada, sempre mostrando os fatos e sempre dando vozes para quem entende desses fatos. Pois é. Nos últimos tempos, olha os que atuam. São de agora os que estão atuando, hein? Maria Cristina Poli, William Correia e Joyce Ribeiro. A Joyce Ribeiro foi do SBT, pra quem não sabe. E entre os dirigentes da emissora, olham os que mais se destacam. Roberto Mui-Laerte, Jorge da Cunha Lima e Marcos Mendonça. E eles procuraram de um modo de fugir à ditadura da TV de programação comercial. Investindo mais em programas voltados às crianças, como desenho, como o Mundo de Big Man, quem não se recorda do Mundo de Big Man, o desenho Doug, ou As Aventuras de Tintim, o Pequeno Urso, ou um desenho que eu particularmente sou muito fã desse desenho também, As Aventuras de Babar. Quem não se recorda do Babar? Eu particularmente adoro esse desenho. E tudo isso inserido na emissora de um modo de aproximar mais as crianças, né? E ao longo da trajetória, os programas que a TV Cultura exibiu, produziu, seriam programas que dificilmente emissoras comerciais como Globo, SBT, Manchete ou Record exibiriam, ou fariam, né? Mas se bem que houve parcerias também da TV Cultura com a Rede Globo, como eu falei, que gerou as novelas Meu Pedacinho de Chão e João da Silva. E uma coisa que eles levam em conta uma proposta cultural, pedagógica, sempre voltado para a criançada, sem compromisso nenhum com retorno imediato de comércio, não tinha essa proposta. E nessas condições podem se levar adiante uma iniciativa. A leva de programas infanto-juvenis que fizeram história, os musicais, a dramaturgia. E desde os primeiros anos de atividade que a TV Cultura sofre com tentativas de ingerência de governantes sobre a programação. Pois é. O jornalismo era o que mais sofria. E em meados dos anos 70, muitos jornalistas pediram demissão da emissora porque não concordavam com a postura que o governo desejava para os telejornais. E isso não foi muito raro não, hein? Não foi raro o governo querer dar espaço para divulgação de feitos e obras que eles não queriam. Isso foram nos casos de Paulo Maluf e José Maria Marim. O José Maria Marim, para quem não conhece, ele foi presidente da CBF e ele está preso nos Estados Unidos. Pois é. E o que acontece? Recentemente anunciaram uma troca no comando da Fundação Padre Anchieta. Ou seja, qual é a intenção do governo de São Paulo atualmente? Aproximar a emissora das TVs comerciais, embora isso é o que eles não queiram. Embora queiram manter, aparentemente, né?
querem manter a independência e a liberdade de atuação de uma maneira meio paradoxa, né? E só o tempo que vai dizer o que a liderança do José Roberto Maluf vai dizer, e o conselho administrativo composto por figuras como José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni e Ricardo Scalamandré. Isso é o que vai dizer. Com a certeza é que pode ser que dê sucesso, mas pode perder a essência da TV Cultura, gente. É isso que eu acho triste. Mas infelizmente, ó, um outro programa que eu esqueci de citar, O Senhor Brasil, apresentado por Rolando Boldrin. O Rolando Boldrin, ele era ator, mas ele tem uma história bacana dedicada à cultura, com a música. Eu particularmente gosto do Rolando Boldrin. E a TV Cultura Paulista de Araraquara estreou no ano passado, mais precisamente no dia 2 de outubro de 2018, o programa Esferas da Vida, que é um olhar explicando sobre a doutrina espírita. Eles fizeram uma série de 5 programas no ano passado com a codificação espírita de Allan Kardec, começando por livros como O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Foram esses 5 livros. Mas, infelizmente, no dia 6 de outubro de 2019, aconteceu uma situação muito complicada na emissora. A emissora foi invadida por bandidos, que fizeram funcionários reféns, levaram celulares, arrombaram caixas eletrônicos e chegaram a levar um deles. Levaram celulares e outras coisas dos funcionários, ou seja, foi um clima de terror na emissora. E põe terror nisso, um terror assim que eu acho que ninguém acredita, mas olha, foi complicado ali, viu? Foi muito complicado o que aconteceu na TV Cultura. Foi um momento assim de puro pânico mesmo. Bom, gente, era isso. Vocês não aguentam mais ouvir falando era isso, né? Vai fazer o quê? Essa foi a história que eu tava querendo contar já há algum tempo da TV Cultura. No mês de novembro, eu vou trazer a história do Novembro Azul. Vai ser logo o primeiro vídeo do mês de novembro. Pois é. Que vai ao ar no dia 1º de novembro. Nós vamos também trazer... Eu tô querendo trazer este vídeo, que é um dos que eu tô pensando muito em fazer. Que eu quero trazer a história do Cassino do Chacrinha. Eu quero contar a história de um dos programas femininos de maior duração no ar. Pois é, eu tô querendo trazer a história do programa Mulheres, porque o Mulheres, pra quem não sabe, ele já teve outros nomes e outros formatos. Pois é. E também eu tô pensando aqui. O SBT tinha um programa chamado Fantasia. Que tal surgir e ter também a história do Fantasia? Acho que vai ser bem legal. Particularmente eu acho que vai ser legal a história do Fantasia. Então, minha gente, beijo pra todo mundo e... esse vídeo tá bom. Tchau!